Olá, sejam todos bem-vindos hoje a mais um vídeo aqui no nosso canal WillPTV. E hoje na nossa parte WillPTV Tech, com Python, nós vamos então dar continuidade aqui no nosso programa, de derivadas. E hoje, vamos então ver, utilizando tudo que a gente já aprendeu de derivada até agora, utilizando a biblioteca SymPy, vamos ver aí então como faz algumas etapas do esboço para o gráfico. Vamos ver neste vídeo, a gente já viu a primeira derivada, vamos ver como faz a segunda derivada, vamos ver ainda neste vídeo como faz para pegar os valores quando y é igual a zero, x igual a zero, e ainda vamos ver como é que faz então para pegar os pontos críticos e também os pontos de inflexão. Vamos utilizar os exemplos que a gente viu dos dois esboços de gráfico lá no cálculo em exercícios. Então, eu vou deixar o card aqui em cima da nossa playlist para você ver como foi então aí essa parte do cálculo em exercícios, tá? E não se esqueça de estar aí se inscrevendo no nosso canal, de deixar o seu like, comentar, eu sempre leio todos os comentários de vocês, e também de compartilhar aí este vídeo. Então, vamos lá, como fazer então aí as primeiras etapas do esboço de gráficos da derivada. Para você não ter tanto trabalho assim, Então, vamos lá. Aqui, deixa eu então tirar a minha câmera aqui. Então, vamos lá. Vamos começar então fazendo o seguinte, nós temos aqui então a nossa função, para você entrar então com qualquer função, utilizando aí o nosso input. E nossa primeira etapa, nesta criação então das etapas do esboço de gráfico, é ver então aonde corta no eixo X e aonde corta no eixo Y, tá? Que são chamados em inglês roots, Roots. X and epsilon, tá? Equals 0, ok? Então, vamos ver, Então, primeira etapa, vamos botar aqui um comentário aqui, Etapa 1. Etapa 1. Vamos ver, então, onde corta. Então, vai ter os pontos de x igual a 0 e y igual a 0. Então, para esta etapa, nós vamos utilizar as seguintes funções. Então, vai ser o seguinte. Para x igual a 0, deixa eu comentar aqui, Para x igual a 0, vai ser o seguinte. A gente vai utilizar a função solve direto. No caso, solve para a função que a gente vai digitar no input, Essa variável aqui. Então, vai ser... Vou botar uma nova variável que vai se chamar x1, tá? E vai ser solve. Esse solve, então, vai entrar com a função. E aí, ele vai abrir, então, esse solve, Como a gente já viu em aulas anteriores, significa o quê? Que ele vai abrir uma lista com os resultados, tá? Então, para y, agora, então, para y, y igual a 0. Para valores de y igual a 0, o que a gente vai fazer então? Deixa eu dar mais espaço aqui. Para y igual a 0, nós vamos então ter que dar um novo valor para esta função, chamado de simplify, tá? Esse simplify, ele então vai tirar os valores. Ele vai entrar então, como se fosse evaluar, dar valor a esta função f, que eu vou chamar de f, tá? Então vai ser f igual, deixa eu dar mais um espaço aqui, f igual simplify, tá? E este simplify vou chamar a minha função, tá? Por quê? Porque eu vou dar valor para esta função. Por que eu vou dar valor a esta função? Porque aí eu vou determinar
os pontos subs, né? Vou chamar uma outra função chamada subs, onde vai ser x e 0, né? Então aí vou determinar valores para x, onde y é igual a 0, tá? Vai ser ao contrário, entendeu? Então aqui vai ser y, este y vai ser f.subs, este subs então vai ser x e 0, tá? Feito isso, então nós temos aqui a nossa primeira derivada, né? Então vou calcular aqui, ó, primeira derivada. E a nossa primeira derivada, eu vou só mudar o nome, vou chamar então derivada prima, tá? E aí vai ser então derivar a nossa função que a gente digitou lá em cima. Vou trocar aqui também. Então aqui a derivada então aqui, ó, primeira derivada então da função, então vai ser esse valor, tá? Deixa eu colocar aqui uma f' de x para determinar então aqui o valor da nossa primeira derivada, tá? Para ficar mais bonito. Então vamos lá chamar os valores aí de x e de y também, né? Como é que vai ser então? Aí então vai ser print cadê? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Onde eu botei aqui os valores. Acho que eu não adicionei sim. Então vamos lá. Para valores de x, então vai ser aqui, ó, print. Aí eu vou botar um título aqui, né? Esboço. Etapas do esboço de gráfico, tá? Aí vou pular uma linha, print. Aí vai ser aqui o seguinte, né? Aí aqui vai ser, ó, nessa linha de baixo aqui vai ser o print, onde x é igual a 0 e aonde y é igual a 0. Então vai ser, ó, print. Aí aqui vai ser para x igual a 0, nós vamos chamar então, nós vamos chamar o solve, né? Fiz um. E para print para y igual a 0, nós vamos chamar então y, tá? Aí aqui então eu dou um espaço. Tá bom? Por enquanto tá assim. Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aí então o nosso ponto crítico, né? Nós vamos então calcular o nosso ponto crítico aqui na primeira derivada. Então aqui, ó, pontos. Aí vai ser etapa 2. Aqui é etapa 2, né? Etapa 2. Etapa 2 é a primeira derivada e o ponto crítico, tá? Então aqui, ó, pontos críticos. Então, nos pontos críticos, vou utilizar então a variável chamada PC. E essa variável PC, então, vou chamar solve a função diff, né? No caso, essa daqui, ó, função derivada prima, tá? Em função de x, né? Igual a gente fez aqui, no solve aqui em cima, só que sem o x, né? Vou chamar então aqui, ó, derivada prima. Então vai ser derivada prima. Esqueci de botar o solve na frente, desculpem. Solve derivada prima x. Só isso, tá? Para achar então os pontos críticos.
Então, aqui vai ser, ó, print os pontos críticos são, né, os pontos críticos, então, é quando a gente deriva a função lá. E aí, coloca igual a zero. Né? Então, vou colocar aqui, ó, os pontos críticos, f' e x igual a zero, tá? Aí agora eu vou dar um print, mais um espaço, tá? A gente vai agora fazer a segunda derivada. A segunda derivada, né, no caso aqui, etapa 3, segunda derivada. Então, para a segunda derivada, nós vamos então derivar quem? A derivada prima. Então, a segunda derivada vai ser nada mais, nada menos do que a derivada prima, né? Derivar a derivada primeira, né? Então, vai ser derivada segunda, derivada, né, segunda, igual dif derivada prima x, tá? E já vou fazer logo de lambuja aqui também o ponto de inflexão, tá? Então aqui, ó, pontos de inflexão. Então os possíveis de pontos de inflexão nada mais é que a segunda derivada igual a da zero, tá? Então para a gente achar os pontos de inflexão é a mesma coisa utilizando o anterior, né? Então vai ser solve. Então vai ser derivada segunda x, tá? E aqui então vou copiar aqui, tá? Então aqui vai ser derivada segunda e aqui vai ser segundo, tá? Só vou trocar a variável. E aqui também a mesma coisa. Aqui vai ser então os pontos de inflexão. Aqui vai ser então derivada segunda, tá? E aqui i. Ok? Então, basicamente, nosso roteiro de gráfico aí, então, está pronto. Ok? Então, vamos ver, utilizando então os exemplos anteriores, como a gente já viu lá nas outras funções, vamos testar agora como vai ficar aqui então. O primeiro exemplo que eu vou utilizar é a função que a gente já viu, x ao quadrado menos 1 elevado ao cubo, tá? Então, vamos aqui apertar o nosso F5. Deixa eu dar um clear. Deixa eu limpar aqui. Novamente. Então, aqui vamos lá. Agora vamos digitar a nossa função. Então, a nossa função é a seguinte. Vai ser, abre parênteses, x ao quadrado, né? Lembrando que quando a gente faz essa ao quadrado, a gente tem que utilizar, então, esses dois asteriscos. Porque um asterisco só é multiplicação. Dois asteriscos é elevar aquele valor a uma potência. Menos 1 elevado ao cubo. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, ele já nos deu aqui, né? E aí, se você for conferir lá nos nossos valores, né? Então, nós temos aqui, ó, para x igual a 0, menos 1 e 1, né? Bate certinho, né? Que eu tô aqui com as anotações, né? Então, mas se você for ver lá no exercício que a gente fez, então bate certinho, ó. Temos aqui, ó, menos 1 e 1 para x igual a 0, menos 1 para y
igual a zero. Primeira derivada. Primeira derivada bate certinho, né? Vocês podem observar aqui. E os valores do ponto crítico também. Aqui, ó, bate tudo certinho, tá? E a segunda derivada, né? A segunda derivada também bate corretamente. E também os pontos de inflexão, tá? Aí nos outros anteriores, né, você também pode ver como calcular então os limites laterais, né? Que depois aí vocês podem jogar aqui também neste gráfico, né? Neste programa. Mas aí vocês têm que dar uma arrumação, tá? Eu não vou fazer porque senão vai ficar muito grande o vídeo, tá bom? E eu espero então. Aí deixa eu. Tá? Então aqui, né, como vimos, né, vai ser então muito mais fácil você fazer então as etapas do seu esboço de gráfico. Lembrando só mais uma coisa, que quando a gente utiliza o SymPy, ele não simplifica até o final a função. E às vezes a gente gosta de deixar tudo simplificado. Ele faz então um cálculo bruto ali, tá? Das derivadas. Então lembrando sempre disso. Quando dá para simplificar, a gente simplifica até o final. Tá certo? Mas lembrando que quando a gente faz então a derivada no SymPy, ele não faz essa simplificação até o final. Fique atento nisso daí. Mas se você for verificar depois, lá nos exercícios, você vai ver então que dá tudo certinho, né? Bate aí tudo direitinho, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Lembrando sempre, então, deixar os seus comentários, qualquer dúvida referente a este vídeo ou outros vídeos, tá? Lembrando, então, de você conferir também, vou deixar o card lá no início, né? Dos outros vídeos que a gente fez, então, da derivada de esboço de gráfico, para você comparar os exercícios com aí a derivada, então, do nosso código. Tá beleza? Então, espero que tenha gostado. Não se esqueça, mais uma vez, de se inscrever no nosso canal. Compartilhe e também siga o canal nas redes sociais. Vou deixar também todos os links da descrição, tá? E caso você queira também ajudar o nosso canal, lembrando sempre que nós temos a nossa chave Pix, né? Que é a nossa chave Pix, eu vou deixar também na descrição, tá? Né? Para você também ajudar nosso canal a evoluir, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Meu nome é William Pessoa e nos vemos então no próximo vídeo. Fui!